Olá, seja bem-vindo ao De Olho no Mercado. Hoje é 10 de abril de 2023, segunda-feira. E depois aí de mais ou menos um mês em off, né, eu retomo as gravações no sentido de fazer um teste aí sobre os nossos conteúdos, né? Porque produzir conteúdo dá trabalho e se não gera retorno, não compensa. Então, muita gente tem preguiça às vezes de assistir vídeo e tem gente que já prefere vídeo, né? O ser humano é muito engraçado. Aproveitando também este vídeo, eu gostaria de explicar o que eu faço, porque inclusive tem aluno meu que não é novato, que já tem tempos, que não entendeu o que eu faço. Tá? Eu não sou analista de investimentos credenciado pela CVM. Não tenho certificação CNPI-T. Não tenho. Portanto, não posso fazer recomendações de investimento. O que caracteriza a recomendação de investimento? Tudo aquilo que, simplificando, né, a questão, para que possamos compreender, tudo aquilo que envolve o futuro, a CVM está entendendo que trata-se de análise de investimento, recomendação, tá? A legislação, ela era, digamos assim, mais frouxa, sei lá, quando eu comecei há 4, quase 5 anos atrás, né? Como assim, mais frouxa, né? Não havia, né, tantos influenciadores digitais na internet querendo enganar as pessoas, tá? Existia um ou outro, claro, mas isso, a bolsa de valores, ela não estava na moda, tá? A bolsa de valores, ela entrou na moda quando, né, o Bolsonaro entrou, abaixou os juros lá embaixo a níveis minimamente históricos. O pessoal ganhava dinheiro com a renda fixa. Para ganhar dinheiro teve que ir para renda variável. E aí, renda variável que são ações, fundos imobiliários, contratos futuros, né? Aqui na nossa tela aqui, ó, a gente está com mini contratos futuros do índice. O pessoal veio para isso aqui. E aí, mais de 3 milhões de CPF nos últimos, sei lá, 3, 4 anos foram para a bolsa, níveis recordes, né? E aí muitas empresas de educação e financeira, né, influenciadores digitais começaram aí a ganhar espaço, né? Só que o pessoal, por trás de muitos deles, há corretoras, né, há empresas com interesses de fazer com que os clientes girem, tá? Quando você vê a expressão assim, girar carteira, é ficar comprando e vendendo, tá? Como a maioria dos influenciadores são financiados por corretoras, as corretoras financiam eles para que eles possam ficar incentivando as pessoas a comprar e vender. E aí, eles, através de estratégias de marketing, né, o marketing ele utiliza de 2 fatores: o medo das pessoas ou a ganância, né, e isso se encaixa perfeitamente com a bolsa de valores, né, ou as pessoas estão movidas pelo medo porque estão perdendo dinheiro, ou pela ganância porque elas estão ganhando dinheiro. E aí o marketing desses influenciadores visa explorar essas 2 questões. Sendo assim, é necessário que esses influenciadores... Necessário não, porque não é necessário fazer uma coisa antiética nunca na vida, né? Mas esses influenciadores, para nutrir esse sistema, eles têm que ficar recomendando, né? Fazendo recomendações e tal. E, na prática, a CVM exige que você tenha a certificação, né, da APMEC. Tem que fazer provas para poder ser analista. No caso de analista técnico, a prova... São 2 provas. E só que a APMEC, ela não fiscaliza, né? Por quê? Porque é uma instituição que recebe trimestralmente, né, um valor, né? O pessoal tem que pagar trimestralidade, os analistas. E obviamente a instituição que vive de trimestralidade, ela não vai chegar lá e punir quem paga o salário dela, né? Isso é uma contradição, um conflito de interesses. E isso o direito trabalha muito bem sobre essa questão. Portanto, na prática, eu conheço, inclusive já participei de sala de corretora
em que analista certificado e famoso fez uma série de recomendações lá na sala, né, da corretora. Era uma sala fechada. E eu comecei a listar todas as recomendações dele. E naquele dia, quem seguiu tudo perdeu 60 mil reais. Eu fiz essa conta na mão, na unha. Quem seguiu a recomendação do cara perdeu 60 mil reais naquele dia. Então assim, aí eu te pergunto, o que vale a certificação dele? O que vale? A APMEC está fiscalizando o cara? Ele tem um título que credencia ele para fazer isso, mas se ele erra e gera prejuízos, não há responsabilidade nenhuma. Tá? Então assim, é algo que ultrapassa o absurdo. Então, diante disso, né, na realidade fica aquela coisa, né, que a certificação ela vale mais para atender determinados interesses, mas ela é obrigatória, tá? Não adianta eu também querer lutar contra o sistema, começar a fazer recomendações aqui, mesmo que você ganhe dinheiro, né, e eu vou responder processo na CVM, etc. E eu não quero esquentar a cabeça com isso, né? Eu poderia até comprar briga com eles, porque tudo isso que eu acabei de dizer aqui eu consigo provar na justiça, né? E as pessoas acham que na justiça a gente não consegue levar aquilo que acontece, a injustiça que acontece com a realidade, a gente não consegue levar para o judiciário. Embora também o judiciário é parcialmente comprado pelos bancos e corretoras. Mas enfim, eu estou dizendo tudo isso para falar que eu não faço recomendações de investimento, isso é muito claro. O meu projeto é educacional. Sendo assim, eu não falo sobre o futuro, eu só falo sobre o passado. Quando eu falo sobre o futuro, eu falo olhando para o passado. Então, eu vou dar um exemplo aqui, do mini índice, tá? Aqui no mini índice é muito claro o que está acontecendo. E aí, o que eu entendo que eu posso dizer, eu vou explicar agora por que eu digo isso e por que isso não configura recomendação de investimentos. O que a ocorrência de padrões gráficos não se trata de recomendação de investimento. A análise técnica e a análise gráfica, ela se baseia em quê? Em padrões gráficos. O analista fundamentalista, ele pega o balanço contábil, ele pega indicadores econômicos, indicadores fundamentalistas, ele faz a análise dele lá, faz os cálculos, e aí existem várias metodologias de valuation. Ele faz o valuation, né, da empresa e ele chega lá, essa empresa vale $1 bilhão, beleza. No mercado, negociando ao valor que ela está sendo negociada a $10 bilhões. Então ela está 10 vezes supervalorizada. Vou entrar vendido. Essa é a dinâmica de um trader e analista fundamentalista, tá? Na análise técnica, o primeiro fator, ele é gráfico, né? É um padrão gráfico que ocorre. Identificar padrões gráficos é como, lá na análise fundamentalista, identificar indicadores fundamentalistas. Então, assim, um analista qualquer pessoa que pega um balanço contábil aí, do Itaú, por exemplo, e aí mostra o balanço e fala, olha, isso daqui é o nível de dívida, isso aqui é o nível disso, daquilo, mostra e explica os indicadores, ele não está fazendo recomendação, tá? Ele está dando uma aula de análise contábil, tá? Porque a contabilidade é um dos parâmetros, é uma das colunas da análise fundamentalista, mas não é ela toda. Portanto, quem fala de contabilidade auxilia aqueles que investem a partir do momento que explica, ensina sobre contabilidade, sim, auxilia, mas não auxilia no quesito recomendação, porque não se trata de análise de investimento, mas análise contábil. Então, o que eu faço quando eu trato sobre o futuro, eu faço uma análise gráfica, tentando identificar um padrão gráfico que está na literatura técnica. Agora, o que você vai fazer com esse padrão gráfico, aí é um problema individual de cada um, tá? E aí, se eu falasse pra você, aqui, se eu falasse pra você, você tem que chegar aqui, e aí você tem que comprar aqui no 105.020 e vender uma parcial aqui na média de 20, outra aqui, aí eu estou fazendo uma recomendação de investimento. Estou falando para você comprar aqui e vender aqui. Mas eu não faço isso. O que eu faço?
O mini índice, ele no gráfico semanal fez uma perna de baixa e está em movimento lateral. Tá, o movimento lateral, a literatura técnica nos fala que esse movimento, a priori, ele vai parar de acontecer quando os preços tocam alguma média. Então aqui, ó, aqui em cima teve um movimento lateral, bateu na média de 20 e voltou a cair. É isso, este padrão gráfico que nós esperamos aqui. Ponto final. Agora, se você vai vender, como que você vai vender, etc e tal, já é um problema seu. Aí você precisa, né, estudar sobre trading, o que também eu ensino. Tá? Eu ensino, né, sobre setup, sobre como operar. Eu não pego o ativo XYZ e falo, olha, compra aqui, vende aqui. Eu não dou call, eu ensino sobre estratégias de negociação de valores mobiliários. Ponto final. Eu estou dizendo tudo isso porque ainda tem gente que fica caçando, eu não estou achando, encontrando onde que está as sugestões de investimento e tal. Não, eu não faço isso, tá? Há tempos atrás, quando eu comecei, eu fazia sugestões? Fazia. Eu comecei há 4 anos atrás, a legislação da CVM não estava como está hoje, né, apertada, e aí tiveram muitas denúncias, a CVM teve que se debruçar mais sobre o que se trata de recomendação e o que não se trata, coisa que a CVM não fez lá atrás, em 2019, quando eu comecei, né, 2018, 2019, não fez agora. Então essa tratativa da CVM é atual, então eu vou segui-la. O meu papel aqui é educacional. Então se você está atrás de call, né, aqui não é o seu lugar. Tá? Se você está atrás de o que vou ter que comprar ou vender, eu não faço isso. Até porque eu sigo aquele ditado que diz que se você der um peixe para um homem com fome, você vai matar a fome dele. Se você ensiná-lo a pescar, ele nunca mais terá fome. O meu objetivo com o meu projeto de educação financeira, chamado Grafistas, é ensinar as pessoas a pescar. Dentro do meu clube de assinatura, eu ensino, tem um segundo curso lá chamado Gestor de Carteira. Quando as pessoas elas procuram uma call, elas procuram saber o que comprar, o que vender, elas estão atrás da ação que vai gerar um dinheiro, mas a maioria dessas pessoas não tem competência para gerenciar uma carteira. Não adianta você chegar num determinado ativo, né, vender ou comprar e ter um lucro absurdo de 100%, 200%, se daqui a 1 mês, 2 meses, ou seja lá o tempo que for, você devolve tudo aquilo que você ganhou, tá? Então, não basta você aprender a analisar gráfico. Portanto, quando eu me refiro a uma análise futura, mesmo que eu me resumo a analisar um padrão gráfico, e eu já adianto que isso é insuficiente para que o trader possa ter uma gestão eficiente do seu capital. Tá? Não basta você também saber só setups, só padrões gráficos, tacar indicadores técnicos na sua tela e achar que você já vai operando. Eu atuo como advogado também em bolsa de valores. Eu atuo defendendo traders, pessoas que investiram na bolsa de valores e perderam muito dinheiro. Tá? Perderam dinheiro na bolsa por culpa aí de corretoras, etc, etc. O pessoal acha que aprender a operar é suficiente. Na verdade, na prática, o pessoal que perde dinheiro, o pessoal não sabe nem operar. Mas aqueles que acham que sabem operar e aqueles que nunca estudaram nada, eles estão enquadrados na categoria de pessoas que não estudaram gestão de investimentos. Você, como trader, na verdade, você é um gestor de investimentos. É um gestor que faz investimentos de curto prazo. Você compra e vende em questão de dias, em questão de semanas, mas você, de alguma forma, investe. O seu dinheiro, de alguma forma, ficou aqueles dias ou semanas aplicado lá na bolsa de valores, a empresa podendo ter acesso ao capital, etc e tal. Tá? Então, esses esclarecimentos eu considero relevantes. Então, o meu trabalho aqui é mais de ensinar você. Então, para mim aqui é mais interessante eu te mostrar aqui, os momentos em que houve correção na média de 20 no gráfico diário do mini índice e como que os preços voltaram. E como que no DMI, o DI- não cruzou o DI+, antes, porém, ele voltou para cima, que é essa linha vermelha, o DI-, e a linha verde voltou para baixo.
Essa leitura, esse modo de ler os indicadores, eu ensino nos meus cursos, tá? Então não adianta também, eu publico esse vídeo, por exemplo, esse vídeo agora aqui que você está assistindo está gratuitamente no YouTube. Quem não é meu assinante, meu aluno, tem acesso. Não basta ter acesso a ele para você aprender. É necessário, sim, você fazer meu curso. Se você quer aprender, sim, é necessário. Agora, se você consegue se virar e aprender sozinho, maravilha. Entendeu? Então, assim, a gente tem que... Existem algumas verdades que a gente tem que se firmar nelas, tá? Porque é muito discursinho aí barato na internet. Eu, inclusive, fico cansado dessas questões, porque acaba que a gente, né, eu faço um projeto educacional sério, tá? Seguindo as normas, seguindo a lei e tudo mais. Aí o pessoal que não faz as coisas sérias, né, por exemplo, tem muita gente aí que coloca dinheiro na mão de trader. O cara não tem registro na CVM como gestor, nem nada, né, principalmente no Forex, que tem lá a tal de copy trading, né, que a pessoa consegue montar uma conta e ela opera no dinheiro dela e aquilo é replicado por outras contas. Essa é uma forma indireta de gestão, tá? E existe também a maneira de as pessoas colocarem o dinheiro. Eu conheço casos que tem caras que operam milhões e é dinheiro tudo dos outros, não é dinheiro dele, tá? Em corretora famosa aí de Forex e de gente famosa aí no mercado. Só que esse camarada, ele não está habilitado, ele não está registrado. Então, se ao dia de amanhã você tentar entrar no site da corretora, e aí agora eu te falo como advogado, se você tentar entrar no site da corretora e você não conseguir, o dinheiro que você colocou na mão do camarada sumiu, aí, meu amigo, pra você conseguir esse ressarcimento, você vai ter que colocar até polícia atrás do camarada. É investigação a nível internacional, porque mercado de Forex é mercado internacional. Ultrapassa as fronteiras, né, as divisas nacionais, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Tem que ter muito cuidado, porque as pessoas só descobrem que haviam riscos depois que elas perdem dinheiro. Eu, por exemplo, tenho um cliente que o camarada perdeu só R$1 milhão no day trade, tá? O que aconteceu com ele? E o que aconteceu com ele serve de alerta para todo mundo. O cara é rico, tem mais de R$1 milhão em conta. Beleza, ele abriu uma conta na corretora, não vou falar o nome da corretora, mas ele abriu a conta na corretora e transferiu lá os milhões dele. Quando o assessor de investimento dele viu aqueles milhões caírem na conta, ficou doido, né? Aquele cifrão assim de dinheiro apareceu no olho dele e o assessor virou pro cliente e falou assim pro cliente: olha, você, pelo fato de você ter mais de R$1 milhão em conta, você se enquadra na categoria de investidor qualificado. Né, todo mundo sabe, e você devia saber isso, mesmo que você faça day trade aqui, todo conhecimento básico de bolsa de valores, do mercado bursátil, que é o mercado de bolsa, você precisa saber. E então, como você já deve saber e precisa saber, quando a pessoa ela abre uma conta na corretora, você preenche um documento chamado Suitability. Aquele documento você diz o seu nível de experiência, quanto dinheiro você tem e o que você já operou. Baseado nele, você vai ser classificado como investidor conservador, moderado ou agressivo. Dependendo da classificação que você tiver, você vai ter acesso a determinados ativos. O que as pessoas fazem na prática? Elas não sabem nada, não sabem nem ler gráficos, nem padrões gráficos, nem indicadores técnicos, elas não sabem nem o que é o conceito de swing trade, mas ela tem dinheiro, né? Simplesmente tem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro. O Brasil é um país pobre, mas também tem muita gente rica, tá? Então, eu, por exemplo, esses clientes meus que perderam mais de R$1 milhão, e não é só uma pessoa, são empresários. Tem gente que mora inclusive fora do país. Eu tenho cliente nos Estados Unidos, na Austrália. É gente que tem muito dinheiro e é empresário e acha que vai sentar com a bunda na frente do computador e vai conseguir também fazer dinheiro igual ele fez na empresa dele, tá? E aí, o que as pessoas fazem? Esse pessoal, para ter acesso a derivativos, a contratos futuros, vai lá no Suitability e preenche, vai mudando o Suitability até o Suitability conseguir identificar, classificar a pessoa como agressiva. Isso que eu estou dizendo
O meu assessor de investimentos, por exemplo, me recomendou fazer isso. Ele me disse: mude o Suitability até você ter o perfil agressivo que você vai conseguir operar derivativos. O assessor, perdão, ele nunca pode fazer isso. Ele pode responder um processo absurdo por ele ter feito isso, tá? Mas isso ocorre. E aí o que aconteceu com esse cliente? Esse cliente, ele teve... ele não sabia nada, nem o básico, mas ele tinha dinheiro. E aí, pelo fato dele ter mais de 1 milhão, também existe uma norma na CVM que diz que que estabelece quem é investidor qualificado. O investidor qualificado, ele tem acesso a determinados ativos que nem aquele investidor agressivo tem acesso. Então, empresas que vão fazer IPO, existem fundos exclusivos que só investidores qualificados têm acesso. Então, 2 classificações para investidores qualificados. Primeiro, quem tem certificação financeira. Então, quem tem, por exemplo, CEA, Certificação de Especialista em Investimentos da Anbima, só pelo fato de ter essa certificação é considerado investidor qualificado. Tá? Quem tem CNPI e, obviamente, o CGA. Quem tem CPA 10 e CPA 20 não. Essas são certificações na área de investimentos, mas mais bancária, principalmente o CPA 10. É a partir do CEA. Né? O CEA ele é acima do CPA 10 e CPA 20. Quem fez o CEA pode trabalhar nas áreas de gestores, né, de bancos que solicitam as certificações CPA 20 e CPA 10. Então, primeiro, certificação financeira, né, CEA, não sei se CFP, não sei, mas eu sei que CEA, CNPI, CGA e, obviamente, também Ancor, de assessor de investimentos, você é investidor qualificado, tá? O segundo critério é ter mais de R$1 milhão investidos. Se você tem dinheiro, a bolsa chega lá e fala: beleza, você tem dinheiro, você pode operar. Eu entendo que você tem um patrimônio relevante, você tem uma cultura maior do que a média da população. Logo, eu entendo que você estudou o suficiente para pegar esse patrimônio e aplicá-lo em bolsa de valores. Então eu vou te dar o direito de investir em ativos exclusivos. Obviamente isso é para atrair gente que tem dinheiro, né? Mas a gente vai fechar o parênteses aqui e continuar a nossa conversa. Esse cliente, ele recebeu esse credenciamento. O assessor, na verdade, ele ofereceu. O cliente, achando que é fácil ganhar dinheiro na bolsa, correu e assinou. Depois que ele perdeu mais de R$1 milhão, que ele falou: peraí, agora que eu perdi mais de 1 milhão, é que eu vi que eu não sei nada, né? Deixe-me ajuizar uma ação aqui contra o meu assessor e a corretora. Só que ele deveria saber dos riscos que ele incorreu, tá? E embora o assessor agiu de má fé, o cliente, existe uma lei que fala: ninguém se exime de cumprir a lei alegando que a desconhece. Então o que acontece? Esse cliente, ele tem chance de entrar com uma ação na justiça? Tem chance, claro, ele tem liberdade e chance de entrar, sim. Mas o que está acontecendo na justiça, a jurisprudência está sendo mais a favor das corretoras. A jurisprudência está dizendo que o cliente tinha a obrigação de saber dos riscos e de saber operar antes de colocar R$1 milhão em jogo, tá? Então, o que acontece? Eu contei esse caso para mostrar para vocês que não basta saber operar. Eu tenho outros clientes, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela sabe operar. Ela estava acostumada a operar venda descoberto, ações brasileiras, americanas, etc, etc. E a mulher perdeu mais de R$1 milhão na bolsa de valores, tá? Sabia operar. Só que aconteceu uma situação em que, nessa situação, se misturou erros da corretora com erros de gerenciamento de risco dela, tá? Ela deveria ter feito um gerenciamento de risco mais eficiente e a corretora em cima disso também errou, tá? Não vou entrar no mérito na questão aqui, isso aqui não é uma aula jurídica, né? Se a gente entrou com a ação para ela ou não, mas, né, eu estou apenas dizendo esse exemplo para mostrar que até pessoas que sabem operar e têm muito dinheiro, né, elas perdem por conta disso. Então, operar na bolsa de valores não é algo simples, não é algo fácil. E eu
também como advogado, além de professor de análise técnica, além de educador financeiro, eu também tenho, né, um compromisso como advogado, um compromisso ético de chegar aqui e não basear a minha atividade de educação financeira, sabe, num modo, eu não vou conduzir vocês que são alunos, de alguma forma, né, são meus alunos, a mostrar para vocês um lado da situação sem mostrar dos riscos e do grau de responsabilidade, tá? Ficar aqui como todos, que dezenas aí fazem, que é ficar fazendo vídeo de fechamento, né? Vídeo de fechamento são vídeos que acabou o pregão, a análise do que aconteceu no dia, chama-se vídeo de fechamento. O vídeo de abertura é chamado de morning call, né? E o vídeo de fechamento é tecnicamente chamado de aftermarket, né? Ou vídeo de fechamento. No Brasil ficou vídeo de fechamento. A expressão morning call, ela colou, né, para vídeos de abertura de mercado. Muita gente aí faz morning call e aí ficou. Não, o nome que pegou aí no Brasil não é vídeo de abertura, é morning call. Mas o vídeo que se faz depois que a bolsa fecha, a expressão que colou é vídeo de fechamento. Então eu não vou ficar aqui fazendo vídeo de fechamento, né, para ficar também falando de coisas que você encontra em outros lugares. O meu objetivo aqui, ele é educacional. Ele né, não é à toa que, por exemplo, eu venho aqui e eu descubro que SCSL3 foi o papel que mais subiu no pregão de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril, e subiu 23,58%. Uma coisa assim absurda. Não é normal subir um nível desse. A média de oscilação é no máximo 5%. Uma oscilação de alta ou de queda acima de 5% já é considerado anormal. Você pode ver que, olha só, eu estou aqui na outra tela com a lista de ativos que compõem a carteira do Ibovespa e do índice Small Caps. Olha só, o primeiro papel que mais subiu foi esse, RCSL3, subiu 23,58%. O segundo papel foi MLAS3, subiu 14,17%. O terceiro foi a 3Rs, que subiu 5,65%. Então você pode ver que o terceiro papel já foi 5% de alta. Já foi uma alta dentro da normalidade. E apenas 2 papéis, entre 150 papéis, apenas 2 subiram acima de 6%. Então, assim, se esses papéis estão subindo ou caindo acima de 6%, já não é algo comum que está acontecendo, tá? Já não é algo normal. E aqui, em RCSL3, eu coloquei essas duas setas. Essas duas setas eu coloquei lá no início de março, né, lá no vídeo lá quando eu tava em viagem ainda. E eu coloquei falando, olha, o gráfico ele estava assim, ó. Ele estava assim, o gráfico. E aí eu falei, ó, se os preços continuarem em movimento lateral, a média de 20 ela subir, os preços tocarem a média e retomar a alta, nós temos um setup na ponta compradora acionado. O que eu disse aconteceu. Por quê? Porque eu tenho bola de cristal? Não. É porque tratava-se de um padrão gráfico. Tá? Poderia não acontecer? Sim, poderia não acontecer. Se a pessoa tivesse comprado aqui e o preço tivesse voltado a cair, a pessoa tem que ter uma forma de sair. Nós usamos stop loss. Ou nós usamos derivativos, eu ensino nos meus cursos, não vou entrar em detalhes aqui agora. Então assim, você não tem que comprar e esperar o preço subir. A gente não é trade de esperança, você compra e espera que suba, não, é trade técnico, tá? Você compra e aí você tem o modo de condução do trade. Eu explico tudo isso nos meus 2 cursos, Fundamentos de Análise Técnica e Gestor de Carteira, que estão dentro do clube de assinatura Grafistas, tá? Então você pode ver aqui, isso daqui, ó, eu acertei nada, eu não queria acertar nada, eu não estava, quando o gráfico estava aqui, eu não estava falando, olha, vai acontecer isso, não, eu estava mostrando o que tem que acontecer para que o padrão gráfico ocorra, e aí neste caso aqui o padrão gráfico ocorreu, tá? Mas diversos outros
ativos, não aconteceram os padrões gráficos que a gente esperava que acontecesse, baseado no comportamento dos preços. Tá? Então existe uma diferença muito grande entre ensinar estratégias operacionais, que é o que eu faço, e fazer recomendação. Até mesmo porque aqui, ó, quando eu fiz essas setas, eu não tinha a mínima ideia se RCSL3 ia sair de 2,58. Não tinha. Tá batendo 4,14? Maravilha. Ótimo. Eu não fazia ideia que ia bater 4,14. Não fazia. Não tem como, gente. Análise técnica não é bola de cristal. Análise gráfica não trata-se de você ficar apostando se o futuro, o preço vai subir ou vai cair. Isso é aposta. Apostar se aposta em time de futebol, em cavalo, em tudo. Né? Até porque isso também agora tem voga no Brasil, né? Nos Estados Unidos existe até bolsa de valores de apostas em apostas esportivas. E isso está começando a vir para o Brasil. Não é à toa que você vê aí, ó, em propagandas na televisão, o Sporting Bet. É uma plataforma de apostas esportivas, né? E tem vários outros aí. Só que nos Estados Unidos, o pessoal, a cultura lá é maior. Lá os caras apostam baseado em estratégia, em estatística, em matemática, tá? Os caras apostam nisso. Tem gente que vive disso, mas consegue viver disso porque tem uma estratégia. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o pessoal quer ficar rico rápido e aí fica queimando dinheiro até falar: ah, isso aqui não serve pra mim, deixa eu sair. Tá? Então assim, existe, você pode ver que tem não apenas o meu compromisso como educador financeiro, ele não está ligado apenas no conhecimento técnico que eu tenho a obrigação de passar, mas nas habilidades emocionais e psicológicas que estão também, que envolvem também a prática operacional de operações financeiras. Operações financeiras não é algo que você vai lá, clica e aplica o dinheiro. Operações financeiras você precisa, inclusive, treinar o seu emocional para perda. Obviamente eu não tenho tempo aqui para poder falar sobre isso. Nos meus cursos eu falo, né? Na última aula do curso Fundamentos de Análise Técnica, ela se chama Psicologia do Trading. E eu falo abertamente sobre isso, tá? Então esse vídeo de hoje, né, para retomar aí os trabalhos, vou ver qual que vai ser a periodicidade. Se eu não fizer vídeo, né? Eu estou trabalhando na reformulação da Grafistas. Vai demorar um tempo. Possivelmente eu vou demorar aí talvez até algumas semanas para dar uma reformulada, né? Para essa identidade educacional ficar mais latente, tá? Porque até mesmo tem gente que vem achando que aqui se faz recomendação. Não, aqui não se faz recomendação, tá? Então eu quero deixar isso também bem claro, para que as pessoas possam vir aqui para poder estudar. Eu quero ter alunos, eu não quero ter gente caçando, ficar postando em bolsa de valores, tá? Porque é isso que conta. É isso que conta. É isso que vai no final vai contar. O pessoal tem caras aí que ficam ensinando, falando: ah, eu fiquei rico porque eu comprei Petrobras a R$8, e aí eu fiz all-in, vendi minha casa, coloquei tudo lá, aí os 300 mil virou 2 milhões, aí agora eu tô numa boa e tal. Eu conheço gente que faz isso aí. Só que hoje o cara ganhou dinheiro, o cara comprou Porsche. Inclusive eu vou até falar a marca do carro que o cara gosta: Porsche. O cara tem Porsche, o cara tem coleção de relógio e tudo mais, de charuto, adora ficar mostrando aí. Mas tem vezes que o cara tá tomando uma traulitada aí da bolsa de valores, tá perdendo dinheiro, tá? E aí assim, por que o cara mostra esse lifestyle? Porque esse lifestyle, esse estilo de vida atrai o pessoal que também quer fumar charuto, ter relógio de 50, 100 mil reais, ter Porsche na garagem. E aí o discurso do cara eu apostei aqui na bolsa, aposte também. Então isso atrai muita gente. Por isso que de vez em quando eu fico parando para poder pensar nessa reformulação também educacional. Eu posso também perder aluno e querer, assim, meia dúzia de gente querendo aprender. E isso ser uma coisa insustentável financeiramente para mim. Isso logicamente pode acontecer, né? Meio que já está acontecendo, né? Eu já tive aí mais de 100 alunos instantaneamente, né? No mesmo período, tá? Hoje eu não tenho 100 alunos. Eu já tive quase 200 alunos simultâneos, tá? Mas isso é quando a bolsa estava em alta, estava subindo, todo mundo estava ganhando dinheiro. Quando a bolsa virou e caiu,
pessoal começa tudo a parar. Ah, não vou querer, não preciso de aprender, e sai fora da bolsa. Então, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa, né? Espero que você tenha assistido até o final. E qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Então, um abraço a todos. E se Deus quiser, até o próximo vídeo.